Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus e um bom dia para todos, um bom domingo. Que Deus continue nos abençoando. Hoje nós vamos estudar mais uma edição da Escola Bíblica Dominical, lição de número 13, de 27 de dezembro. Mas antes nós vamos fazer uma oração inicial com o pastor Exídio, para depois nós falarmos sobre mais um pouquinho a introdução desta lição. Pastor Exídio. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. É um prazer mais uma vez estarmos neste último domingo, participando também dessa última lição do trimestre. Oremos. Pai de amor, pedimos, ó Deus, assim como Tu tens usado as lições anteriores para edificar, consolar e fortalecer os Teus filhos, usa, meu Deus, a lição de hoje para, Pai Santo, ajudar, fortalecer, orientar, dar a todos, ó Pai Santo, força e coragem para vencer os novos desafios que nos espera adiante. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, a lição de hoje, como nós falamos, ela tem por título Quando Deus restaura o justo. Até parece assim uma coisa diferente, né? O justo parece que é justo, então dá a entender que já está restaurado, né, pastor? Então, mas Deus restaura o justo. Esse justo aqui é diferente, né? Então, a lição de hoje encontra-se, para quem não tem a sua Bíblia em casa, no livro de Jó, capítulo 42, e versículos de 1 a 17. Muito bem. Nós estamos falando diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, a DEB, que tem por presidente o pastor Orcival Pereira Xavier. Nós estamos aqui sediados em Taguatinga Sul, área especial número 8, setor de Sul. Ao nosso lado aqui está o pastor e professor Exídio, que vai nos fazer a leitura da lição de hoje. Muito bem. O texto. O texto áureo, se encontra em Jó 42:10, que diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Verdade prática diz: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Muito bem. A leitura bíblica classe, Jó 42, versículo 1 diz: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vos não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E
cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos, e viu os seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Que maravilha, né? Graças a Deus. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, a lição de hoje, a lição número 13, ela se divide em 3 tópicos. O primeiro tópico é a humilhação de Jó. O segundo tópico é a intercessão de Jó. E o terceiro tópico, a restauração de Jó. O objetivo geral, né, tem como assunto o seguinte: mostrar o grande amor de Deus evidenciado na prosperidade de seus filhos. E os objetivos específicos são em número de 3. É com o senhor, professor Silas. O específico diz o seguinte: primeiro, sublinhar a atitude humilde de Jó em receber a repreensão divina pelos equívocos cometidos. Muito bem. E ainda, destacar a espiritualidade de Jó demonstrada na intercessão pelos seus amigos. E por último, comentar sobre o último estado de Jó e suas implicações positivas para o entendimento do livro. Muito bem. Como todos estão sabendo, hoje é a última lição do trimestre. Lição essa que visa exatamente coroar todas as lições que nós já vimos. E a introdução diz: nesta última lição, trataremos sobre a restauração de Jó. Veremos que ela se dá quando ele se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos. Constataremos também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro e seus amigos tiveram de se retratar. Durante toda a provação, ele se manteve íntegro e não lhe foi atribuída impiedade alguma. Pelo contrário, o Senhor o restaurou de forma grandiosa. Professor Silas, é com o senhor. Pastor, Deus, apesar da grande soberania, do grande poder, ele se apresentou a Jó, né? E esse, por sua vez, reconheceu e se humilhou, reconhecendo Deus, esse Deus maravilhoso. Mesmo sofrendo, sendo injustiçado, acusado de pecado, falaram mentiras sobre ele e tal, ele não cometeu impiedade. Não cometeu impiedade. Então aconteceu de forma maravilhosa a apresentação de Deus a Jó e a sua restauração foi total. Total. Graças a Deus. Fechando essa introdução, professor Silas, podemos dizer o seguinte, viu, minhas irmãs e meus irmãos, que o livro de Jó, ou a história de Jó, deixa claro que Deus permitiu que Jó fosse testado até o limite último, mas não para provar que Deus era soberano ou mostrar que era todo-poderoso, mas sim para provar que, mesmo oculto e ficando em silêncio, Deus de momento nenhum abandonou Jó. Deus esteve com ele em todas as situações. Esta é a lição principal do livro de Jó. Em meio às batalhas, Deus está com os seus, guardando-os, segurando-os e fortalecendo-os. Muito bem. Tópico 1, Silas, tem como tema a humilhação de Jó. Primeiro, o Jó humilhado. O senhor pode ler para nós? Vamos lá. Os capítulos 38, 39 e 40 demonstram como Deus expôs a Jó sua onipotência na criação e sapiência em preservá-la. Maravilha. Não é verdade? É verdade. Ele mostrou que o patriarca era incapaz de não apenas compreender a dinâmica da criação, mas, sobretudo,
fazer algo parecido com ela. Agora vem um detalhe, Ciro, que está agora destacado em azul. Qual detalhe aí? Jó se convenceu de que seus próprios questionamentos eram injustos, né? Os questionamentos dele eram injustos. Vou passar aqui para a minha tela, que era injusto então. Então, se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então, com que direito criticava os caminhos divinos? Isso. Se apenas uma das criaturas de Deus era capaz de impor terror em Jó, como se comportaria ele diante do Criador dessas criaturas? Pois é, rapaz. E aí, o que você coloca aí? Pastor, olha, agora Jó é humilhado por si só. Ele falou assim, olha, o que eu posso fazer? Pastor, quem é que pode se exaltar ou como se diz assim, ficar diante de Deus numa postura altiva? Jamais, ninguém. Jamais. É procurar se humilhar mesmo, né? Isso. Então Deus mostrou ali a sua onipotência, dali para frente se apresentou com pergunta. Deus não repreendeu Jó ali, né? Ele apenas fazia pergunta. Isso. E Jó cada vez mais ia se diminuindo, né? Porque as perguntas diante disso, quem vai se exaltar, né? Então Jó procura se humilhar mesmo. Foi o que fez. E o que ele ia explicar e responder para Deus, diante de uma postura de Deus. E Deus foi muito, olha, Deus é tão maravilhoso, pai. Como é que eu não vou dizer que Deus se humilhou, mas Deus, ele quer se comunicar com o homem. Faz de tudo para se comunicar com o homem. Deus desce ao nível dos humanos pastor, para comunicar sua mensagem, para que os humanos entendam que Deus é misericordioso. E mostrou a misericórdia. Como nós destacamos aí no slide, que está em azul, né? Observe, Jó se convenceu de que seus próprios questionamentos eram injustos. Eu quero fazer uma observação, Silas, sobre esse item 1, sobre o Jó humilhado. Minhas irmãs e meus irmãos, a humilhação diante do Pai, diante de Deus, nos leva a um verdadeiro e maravilhoso encontro com Ele. Em outras palavras, só é possível nós, de fato, entendermos Deus, contemplarmos o agir de Deus. Só é capacitado o ser humano se aproximar de Deus de forma plena e total e buscar entender, pelo menos em parte, quando esse ser humano se humilha. Não é, pastor? Não é, Silas? Como diz lá em Tiago 4,10, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Foi exatamente o que Jó fez. Capítulo 38, 39 e 40, Jó, como disse o professor Silas, diante da grandeza de Deus, Jó disse, eu não sei nada e tu sabes tudo. Muito bem, vamos continuar. Vamos lá. Estamos no tópico 1, que tem como assunto a humilhação de Jó. Vimos 1, o Jó humilhado. 2, o Jó humilhado, obviamente, ele reverencia, ele demonstra reverência e submissão. Então, 2, reverência e submissão. Diante da assombrosa visão da criação de Deus, Jó agora exclama, bem sei eu que tudo podes. Jó 42:2. Esse versículo demonstra sua atitude de reverência e submissão diante de Deus. Ele percebe que tudo o que aconteceu em sua vida tinha um desígnio divino e, portanto, era tolice discutir ou questionar com a sapiência divina. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Isso está em Jó 42:3. Ao repetir a censura que Deus lhe fizera anteriormente no capítulo 38, Jó demonstra não ver mais injustiça alguma nas ações de Deus. Em outras palavras, ele admite que agiu com presunção, pois desconhecia os sábios propósitos divinos. Observe, meus irmãos, que nós destacamos aí em vermelho, né? Destacamos em vermelho. Ele admite que agiu com presunção, pois desconhecia os sábios propósitos divinos. Silas. Bom, pastor, agora vem Jó, reconhece o propósito de Deus na sua vida. Depois, aí vem, digamos assim, a
clássica exclamação de Jó. Isso. Bem sei eu que tudo podes, está em Jó 42, 2. Isso. Submisso, ele reconhece que não foi injustiçado. Certo. Sabe disso, não foi injustiçado. Reconhece a soberania de Deus, o poder e a sabedoria, entre outros atributos de Deus, né? Que Deus tem tantos, né? Disse ele ainda, falei do que não devia, que o irmão acabou de falar aí. Aliás, não só ele, mas seus amigos também falaram muita coisa que não devia, né? Tanto é que mais na frente nós vamos ver o que Deus... Mas o importante é que Jó reconheceu, se humilhou, né? Ele viu ali o poderio de Deus. Ele conhecia Deus que era poderoso, mas só nas perguntas abriu mais a mente dele para perceber o quanto Deus é maravilhoso e poderoso. Deus é grande, né? Soberano. Interessante dentro desse ponto, não é? Ele diz lá, no versículo 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Se humilhou. Ao contemplar a glória de Deus, Jó, deu-se conta do seu pecado. Em outras palavras, Deus estava certo e ele, Jó, estava errado. Como ele poderia questionar um ser tão sábio e justo? Portanto, a única coisa que ele tinha que fazer era o quê? Se humilhar, adorar, glorificar e reverenciar esse Deus Todo-Poderoso. É isso que nós temos que fazer, minhas irmãs e meus irmãos. Muitas vezes, nós não temos de Deus as respostas para os problemas, para as crises, para os traumas, para as dificuldades da vida. Muitas vezes nós até nos questionamos, meu Deus, por que isso, por que aquilo, por que aquilo outro? Porém, em vez de nós ficarmos questionando a Deus, façamos como Jó fez, nos humilhemos na sua presença, orando, clamando, reconhecendo o seu poder. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Vamos passar para o ponto 2, 3. Vamos lá. Estamos no tópico 1, né? Que tem como assunto humilhação de Jó. Vimos 1.1, o Jó humilhado. 1.2, a reverência e submissão de Jó para com Deus. Agora, 1.3, uma experiência viva com Deus. Você pode ir para nós, Silas? Vamos lá, então. Uma experiência viva com Deus. A postura de Jó diante de Deus muda drasticamente. Ele ainda continua a se dirigir a Ele, mas não da mesma forma que fazia. Agora, sua atitude é humilde, reflexo de uma experiência viva com Deus, conforme descrita nas seguintes palavras. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Para Jó, Deus era conhecido apenas de ouvido, mas agora o patriarca viu o Criador. Isso. Essa experiência mudou-lhe a forma de ser. Segundo o teólogo Royzuk, Jó possuía um conhecimento de Deus apenas por tradição de segunda ou terceira mão, mas agora ele o reconhecia por meio de uma experiência pessoal. Só um pouquinho, Silas. Sim, pastor. Aí no slide, que os irmãos estão vendo em casa, né, nós destacamos, bem claro, isso está em vermelho. Sua atitude, isto é, a atitude de Jó, é humilde. Reflexo de uma experiência viva com quem? Com Deus. Conforme descrito nessas palavras. Olha o que ele disse. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te vejo os meus olhos. Portanto, para Jó, Deus era conhecido apenas de ouvido. Porém, a partir do momento que ele contemplou, que ele enxergou um pouquinho da glória de Deus, ele não se conteve, Silas. Não, absolutamente não. É isso que Deus quer de nós, meus irmãos. Mesmo. Deus quer que nós, dia após dia, abramos os nossos ouvidos para ouvir a sua palavra, ouvir seus conselhos, mas Deus quer que nós também enxerguemos o seu agir, o seu operar, o seu trabalhar, a sua glória. É como diz o Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus. Veja Deus no agir da sua história. Silas, onde você ficou faltando o último parágrafo? Isso, lê para nós. Vamos lá então. Não podemos nos contentar com um conhecimento teórico acerca de Deus, mas devemos experimentá-lo. Quando temos experiências vivas com o Altíssimo, renunciamos aos nossos achismos. Muito bem. Confessamos nossas misérias no pó e na cinza. Isso. Rejeitamos o nosso orgulho e rebeldia.
Deus é glorificado em todas as áreas da vida. Interessante, Silas, que no slide aí nós destacamos em azul, exatamente para que os nossos irmãos e irmãs tenham essa síntese, essa compreensão. Apenas para frisar, observe, o que está dizendo esse parágrafo? Que Jó, enquanto apenas teorizava, pensava, refletia, idealizava sobre Deus, ele não tinha um conhecimento mais profundo sobre a pessoa de Deus. Assim também os amigos dele. Então, o verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Silas, é quando você, além de ouvir, você também experiencia no seu dia a dia. É verdade. Silas, você tem alguma observação? Agora, pastor, é o seguinte, olha, quando Deus se manifesta para o homem, muda o cenário. Muda a postura de qualquer ser humano, por mais exaltado que seja, por mais que ele sabe de Deus, mas que ele pensa que sabe de Deus, né? É verdade. Então, Jó ficou estarrecido diante de Deus e disse, como o irmão já falou, que conhecia só meus olhos. Porque não basta conhecer a Deus, pastor, como nós também conhecemos Deus, mas assim, Deus é o Criador do céu e da terra, as estrelas grandes, o oceano, criou o vento, criou tudo, ele tem poder. Uma coisa é você falar isso, que você conhece. Bom, Deus é isso mesmo. Isso. Outra coisa é ter uma experiência com Deus. Quando você tem uma experiência com Deus, muda completamente. Quer ver exemplo, Silas? O seu cenário. Jacó, lá no Val do Jaboque, capítulo 2 de Gênesis, né, ele precisava ter uma experiência. Ele conhecia Deus, sim. Deus já tinha falado com ele, mas ele não tinha tido uma experiência impactante. E a partir daquela experiência no Val do Jaboque, que ele lutou com o anjo, ele não foi mais o mesmo. Não. Importante, pastor, é que Deus quer que nós tenhamos essa experiência com Ele. Ele se apresenta, talvez nós, com os olhos espirituais cerrados, ouvidos cerrados, não entendemos como Deus quer se manifestar para nós. Isso. Então, eu concito aos irmãos que estão em casa, estão nos ouvindo, Deus quer se manifestar para você, para nós. E Deus manifesta em que situações? Nas lutas, nas batalhas, nas crises, nos momentos diversos. Sim. O que nós temos que pedir, Silas, minhas irmãs e meus irmãos, é o discernimento espiritual. Para entender que a luta, a batalha, o problema que está enfrentando, nada mais é do que Deus querendo se revelar a nós como o Deus supridor, o Deus protetor, o Deus Jeová Jiré, o Deus que tudo supre. Eu quero aqui fazer uma observação lá em Oséias 6,3, de lá, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, não existe o conhecimento pleno de Deus. A vida toda, a nossa vida, por toda a nossa existência, é um contínuo conhecer a Deus. Voltando para cá, quero fazer o fechamento desse tópico dizendo o seguinte: Jó percebeu que tudo o que Deus fazia era certo e que o ser humano, que nós, os seres humanos, deveríamos aceitar pela fé todas as coisas, seja boas, seja lutas, seja provações provenientes de Deus, como dádiva de Deus, como meio de Deus se revelar através da sua misericórdia. Minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus, não encare essa luta, essa batalha que você enfrentou e está enfrentando ainda neste ano, como sendo castigo de Deus, como sendo algo que você não merece. Deus sabe o que está fazendo. Ele tem algo a se revelar para você. Sila, vamos para o segundo tópico? Mas antes, pastor, só para fechar mesmo, em vez de reclamar, não vamos reclamar tanto não. Tá certo que um sofrimento, às vezes, como ser humano, como o Jó fez, reclamar, porque o sofrimento foi grande. Mas vamos nos ater mais o que Deus quer conosco. Você pode fazer a síntese do tópico, por favor? Bom, a síntese do tópico diz o seguinte: a humilhação de Jó resultou em humildade, reverência, submissão e experiência com Deus. Uma coisa certa, viu, Silas? Observe. A partir do momento em que Jó se humilhou, rendeu honras e glórias ao Todo-Poderoso, reconheceu sua pequenez, a história de Jó começou a ser mudada. Sim. Isso aqui é lindo. Vamos ver agora do capítulo 2, né, no tópico 2, aliás, da lição, né, que Deus agora chama Jó para um novo desafio. O que eu quero dizer com isso, Silas, irmãs e irmãos? Que o segredo
da restauração, do renovo, né? O segredo do agir de Deus em nossas vidas é nós sermos humildes, reconhecer a grandeza dele, sermos submissos e entender que ele é o Senhor da história e que ele tem o melhor para nós. Tópico 2, qual é o tema? A intercessão de Jó. De Jó. 2.1 diz, a ira de Deus. Eu vou ler aqui, sim. Tá bom. Após ter se dirigido a Jó, o Senhor volta-se para ele e faz o tema dito. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto com meu servo Jó. Isso está em Jó 42:7. Estas palavras dizem muito sobre o conteúdo teológico do livro de Jó. Demonstram que as exposições feitas pelos seus amigos não eram todas verdadeiras, pois partiam de premissas ou de conceitos falsos. Eles não apenas acusaram o patriarca, mas associaram o seu sofrimento a algum pecado cometido por ele. Jó havia se humilhado, mas não do que lhe acusavam. Ele humilhou-se a respeito de suas falas precipitadas que revelavam orgulho e falta de bom senso. Um detalhe, via minhas irmãs e meus irmãos, nós aí na tela colocamos em vermelho destaque. Eu vou repetir. Ele, Jó, humilhou-se a respeito de suas falas precipitadas que revelavam o quê? O orgulho e a falta de bom senso, a falta de entendimento da parte de Jó para com Deus. Continuando. Em outras palavras, Jó errou durante o seu sofrimento, mas não por conta de pecados cometidos. Não. Antes, né, do sofrimento, mas simplesmente porque ele insistiu em teimar com Deus. Só isso. E aí, Silas, alguma observação? Olha, pastor, agora chegou a vez dos amigos de Jó, né? Lógico. A conta chega, Silas. Agora chegou a vez dos amigos de Jó. Deus já falou, já deu assim um recado para Jó, né? Isso. Agora está dando recado para Jó, né? Isso. Como diz por aí, eles agora vão ter que se explicar. Aliás, nem teve que se explicar. Deus foi direto ao assunto. Teve que ficar quietinho no lugar dele. Deus foi direto assim, falou assim, olha, eu me irei contra vocês. Mas a gente vê que Deus, olha, o profeta falou assim, ó, Senhor, na tua ira, lembra da misericórdia. Deus é bom demais. Né? Apesar da ira de Deus, mas ele usou de misericórdia para com os amigos de Jó. Ele falou, ó, vocês não falaram que era reto de mim. Vocês não falaram. Né? Não adianta você me conhecer, que eu sou poderoso, que eu sou justo, mas vocês não falaram que era reto. Ciro, me dá um pedacinho. Vamos lá, é igualzinho hoje, alguns pregadores, Ciro, alguns ensinadores falam muito, ensinam bem, pregam bem, diz que conhece de cabo a rabo a Bíblia, original, os originais, hebraico, grego, maravilha, parabéns, meu irmão, parabéns. Só que vamos ter muito cuidado, viu? Para não entendermos, interpretarmos erroneamente o propósito, o agir de Deus na história. Tem muita gente que conhece tudo aí, mas quando abre a boca, infelizmente, confunde as mentes e Deus está de olho nessas pessoas. Olha, pastor, Deus observa tudo, até os mínimos detalhes. Os detalhes que os amigos de Jó, principalmente ele faz, Deus, ele chamou Elifaz, que representava ali os amigos dele como liderança. Vou chamar você, agora você vai lá e se explica direitinho, porque você não falou o que era correto. Não falou. Você me conhece, tudo bem, mas não é isso. Você falou demais com Jó. Você mentiu. Falou pelos cotovelos, né? Falou pelos cotovelos, né? Muito bem, Ciro. Ciro, é interessante que, como você está falando aí está a ira de Deus, né? Quer dizer, essa ira de Deus não é uma ira destrutiva. Não, absolutamente. É uma ira no sentido, que tem a ver com zelo. Com o cuidado de Deus pela sua palavra. Ei, minha irmã, meu irmão, Deus zela pela sua palavra. E ai daquele que aumentar ou diminuir. Deus quer que nós sejamos, né, pregadores, ensinadores, né, conselheiros, de conforme os seus princípios, sem mais, sem menos. Agora, Cira, no item 2, lá fala sobre o pecado dos amigos de Jó. Que pecado foi esse? Você pode ler para nós? Você até adiantou, mas lá vai... Vamos lá. Aí está explicando melhor. Pecado de Jó.
Representados por Elifaz, o mais velho, o pecado dos amigos de Jó foi evidentemente exaltar a justiça de Deus, mas, aí vem um mais, mas limitar seu poder soberano. Para eles, todo sofrimento deveria ser uma consequência de um juízo divino, como resposta a um pecado praticado. Só um pouquinho, Ciro. Isso aí Observe. merece O pecado está bem claro. observação. Eles, em parte, falaram a verdade, disseram verdade, só que foi verdade chamada meia-verdade. Focaram muito o quê? Deus é soberano, Deus é juiz, Deus é todo-poderoso, Deus é grande, Deus é isso. Está te castigando, isso. Só que esqueceram que Deus é misericordioso, Deus é longânimo. E aí, Cira, na tela, no vídeo aí, no slide, nós destacamos aí em vermelho, Silas. Você pode continuar a leitura no Paroê? Então vamos lá. Como o livro de Jó demonstra, quando dentro dos propósitos de Deus, o sofrimento é uma manifestação de seu amor. Muito bem. E graça, e não uma forma de punição. Muito bem. Então vamos parar um pouquinho nesse ponto aí, que tá aí na tela, né? Está aí destacado em vermelho. Ó. Quando dentro dos propósitos de Deus, observe, o sofrimento é o quê? Uma manifestação de seu amor e graça, e não a forma de punição. Então, o que está dizendo aqui? Que há sofrimento que não é punição, mas é Deus, na sua misericórdia, tratando os seus. É Deus querendo que eu e você, que nós cresçamos, desenvolvamos, aprendamos, conheçamos Ele melhor. Ei, minha irmã, meu irmão, repito mais uma vez, esse trimestre tem sido uma bênção. Todas as lições têm nos motivado, têm nos impulsionado a ver as coisas sob a ótica de Deus. Eu quero dizer nesta manhã, nesse domingo abençoado, último do ano 27/12, que a luta e a batalha, os problemas que você já enfrentou e porventura esteja enfrentando, enxergue isso sob a ótica de Deus. Aí você vai entender o mistério. Vamos dar prosseguimento? Lá embaixo você parou, de ler um pedacinho aqui, né, pastor? Diz o seguinte, Paulo corrobora esse princípio quando diz que nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo e não apenas de crermos nele. Isso. Nisto os amigos de Jó pecaram e por isso precisavam da intervenção do homem de uso. Isso. Então, hein, pastor? Aqui, como diz aqui, só um comentáriozinho aqui, é o pecado dos amigos de Jó. Os amigos de Jó só viam Deus como um Deus justiceiro, um Deus punitivo, um Deus que castiga o pecador e abençoa o justo, né? Então, ele não descreveu, como diz o irmão Favor anteriormente, a soberania de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, né, pastor? Deus, nesse ponto aqui... Esse ponto 2 aí, eu queria, sobre o pecado do Jó, apenas para agregar mais algumas informações, vi mesmo, dizer o seguinte, ó, Deus fala aos amigos de Jó, como já vimos, né, que estes não falaram a respeito dele o que era reto. O que eles, né, os amigos de Jó haviam pecado ao fazer o quê? Ousadas afirmações teológicas sobre Deus. Isso significa dizer que o registro daquilo que eles disseram faz parte do livro de Jó. E, sem dúvida, o registro é inspirado. Todavia, nem tudo aquilo que falaram refletia a verdade de Deus. Então, na Bíblia está cheia de passagem que é o registro. Só que aquele registro, ele não reflete a verdade plena de Deus. Pode ser negativo e positivo, né? Então, por exemplo, existe falas lá, por exemplo, de Satanás. O que está ali inspirado é o registro. Agora, a fala em si, infelizmente, Deus permitiu ser, então, foi acontecer com o livro de Jó. Eles falaram meias verdades, isso foi registrado para que nós hoje aprendamos. E, obviamente, não cometemos o mesmo erro que eles cometeram, de apenas exaltar, como disse Cira, né? Um lado de Deus e esquecer o outro. Muito bem. Pastor, e tem mais. Eles mentiram também, pastor. Mentiram, né, pastor? Você lembra que ele falou com o Jó, você destratou a viúva, você fez aquilo. Jó não fez nada disso. Né? Porque eles queriam algo para acusar Jó. Né? Jó nunca se dobrou diante disso. E aí, diante de tudo isso, Deus, depois que Jó foi impactado, Jó começou a ser restaurado. Interessante que a restauração de Jó passava exatamente por esse momento, que é o terceiro, né? A oração de Jó.
Eu vou ler aqui. Lê, pastor. Diz assim, ó, Deus dirige aos amigos de Jó e aconselha-os irem ao patriarca que este interceda por eles. Está em Jó 42, 7 e 8. Está em azul aí na tela, diz assim, ó, esse episódio mostra que uma teologia errada evidentemente conduz para uma crença equivocada. Eu vou parar um pouquinho aqui. Vamos ter muito cuidado. Por isso que a Assembleia de Deus tem o seu manual de regra de confissão de fé. A nossa teologia, quem quiser saber sobre a nossa visão teológica, está no livro que a CPAD editou, que foi elaborado pela comissão de doutos teólogos da Assembleia de Deus, que é a nossa teologia. Então, temos que ter muito cuidado. Quando alguém começa a teologizar, a verbalizar demais certas teologias, vamos ter muito cuidado. Então, aqui, observa aqui, ó, é interessante notar aqui, ó, uma teologia errada, isto é, o que é a teologia? Um pensamento, uma ideia, uma reflexão sobre Deus errada, conduz a uma crença igualmente errada. Continuando, os amigos de Jó defenderam Deus de forma enérgica e sincera, mas errada. Por quê? Porque na sua teologia só focaram o lado do quê? Da onipotência, da grandeza, da justiça de Deus. E esqueceram o lado da misericórdia. O sofrimento do patriarca não veio como uma punição, mas como provação. A fidelidade de Jó foi provada por Deus e ele foi aprovado pelo Criador, pois continuava íntegro e com seu caráter reto, conforme sua humilhação demonstrou. Aí está em vermelho, no vídeo, no slide. Agora, esse homem, olha só que coisa linda, outrora acusado de pecador pelos seus amigos, se torna o instrumento de Deus que irá socorrer os amigos através do quê? Da oração. Que coisa linda. Você tem alguma observação a fazer? Pastor, Deus aqui exalta Jó diante dos seus amigos. Verdade. Tão humilhado que ele foi, Verdade. Agora Deus exalta o Jó diante dos seus amigos. Olha, fala, vai lá com Jó, pega os animais aí do sacrifício, vai lá, que ele vai orar por você. E a minha ira se acendeu, mas eu não vou colocar em prática a minha ira, porque eu sei que o Jó vai orar e vai mudar. Então, o que aconteceu foi isso aí, pastor. Ele oferece o sacrifício e Deus ainda fala, porque a ele ouvirei em seus favores. Não considerei a loucura que cometeram. Ele falou para ele. Pois não falaram de mim o que era reto, como já frisou muito bem. Deus aqui desbanca a sabedoria e o conhecimento, que o irmão falou antigamente, essa teologia equivocada de Deus. Isso. Então Deus aqui desbanca, não só para os amigos de Jó, mas para quem lê esse livro. Para quem lê, como o irmão falou, deixou registrado, para que nós possamos aprender alguma coisa, algo desse livro. Então, Deus aqui mostrou para os amigos de Jó, exaltou Jó e mostrou que Jó era reto diante de Deus, com os amigos. Aqui não tem detalhe, mas eu vejo que nas entrelinhas, os amigos de Jó, cabecinha baixa, humilhado. Jó. Deus bancou ele aí, rapaz. Agora eu queria fazer uma observação, observa. Lá em Jó 42:10 diz, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E aí veio mais alguma coisa, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo quanto dantes possuía. Em outras palavras, o que estava pendente ainda da vida de Jó, para que a sua história fosse mudada radicalmente, era ele perdoar. Era ele olhar para os amigos com um coração de amor, de misericórdia, perdoá-los. Porque em Jó, orar pelos amigos era como Deus fez em Jó, agora é com você. Sobre isso, eu quero trazer alguma observação. Observe, irmãs, meus irmãos. Ao perdoar os amigos e orar por eles, Jó trouxe de volta as bênçãos para a própria vida. Eu vou dizer aqui para vocês, aqui nesta manhã, meus irmãos, o perdão é algo fenomenal. É uma das maiores armas para a bênção de Deus se estabelecer em nossas vidas. Observe,
quando nos recusamos a perdoar a outros, provocamos nosso próprio sofrimento. Muitos crentes cristãos e até obreiros, pastores, não são restaurados, seja na vida espiritual, seja na vida sentimental, seja na vida social, porque, embora orem muito por si mesmos, não intercedem diante de Deus pelos outros, principalmente por aqueles que o perseguem. Em Tiago 5,16 diz: orai uns pelos outros para serdes curados. Minhas irmãs, meus irmãos, eu não conheço sua história, nós não conhecemos o seu histórico, viu, meu irmão? Mas uma coisa é certa, perdoe. Mas pastor, aquela fulana, aquele Beltrano, perdoe, meu irmão, perdoe. A máxima da oração do Pai Nosso é: perdoai as nossas dívidas, assim como o Pai tem nos perdoado. Então, vamos começar a entender. A sorte de Jó, se eu posso dizer assim, a história de Jó começou a mudar a partir do momento que ele perdoou. Que ele abriu o coração, que não alimentou ira nem mágoa. Que ele, de fato, demonstrou que realmente ele era íntegro, reto de coração. E ser íntegro e reto de coração, meu irmão, é perdoar, né? É ser humilde, é ceder. Minha irmã, perdoa essa pessoa. Meu irmão, perdoa essa pessoa. Marido, perdoa essa esposa. Esposa, perdoa esse marido. Aqui para nós, né, Silas? Estamos no final de 2020, né? Por favor, é tempo de rever os conceitos. Então, conclusão, viu, Silas? Conclusão. Eu quero ser bem fraco, bem claro aqui, minhas irmãs, meus irmãos. Ao perdoar os amigos e orar por eles, Jó trouxe de volta as bênçãos para a própria vida. Aonde é que você vê isso, pastor? Simples. No capítulo 42, versículo 10 diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando? Quando ele orava pelos seus amigos. Isto é, essa oração, obviamente, foi acompanhada de quê? De perdão, de misericórdia. Silas. Ali, pastor, eu acredito que houve um verdadeiro culto. Eu não vou dizer Pentecoste porque... Foi Pentecoste mesmo, o Espírito Santo estava lá também. Estava lá. Ali houve um verdadeiro culto. Porque aqui para nós, Silas, só através do poder, viu, minhas irmãs e meus irmãos? Do Espírito Santo, só dando lugar ao... Já estamos até adiantando a lição dos próximos trimestres. Sim. Só deixando o Espírito Santo trabalhar em nosso coração é que nós conseguimos perdoar as pessoas. Verdade. E olha que Jó não retrucou. Jó, aí podia falar, como eu disse anteriormente, Senhor, mas eu recebi tanta acusação tanta deles. Paulada, né? Aí quando veio o sacrifício, o holocausto, houve ali um verdadeiro culto. Eu acredito que houve abraço, houve choro, né? Houve reconciliação. Olha, pastor, foi vamos dizer assim... aqui dá até a mensagem. Olha a dica, ó. Passos para alcançarmos a bênção de Deus. Primeiro passo: contemplar a glória de Deus. Mudou a vida de Jó quando contemplou. Segundo passo: ser humilde. Terceiro passo: adorar a Deus. Houve adoração ali, pastor. E o quarto passo, querido: perdoar. Isso aqui tem uma pregação boa, né? Então, minhas irmãs, meus irmãos, muita coisa. Por favor, nesse último domingo, final do ano 2020, né? Se tem alguma mágoa, se tem alguma queixa contra alguém, na igreja, no trabalho, no lar, com o filho, com a mãe, com o pai, com o esposo, com a esposa, por favor, irmão, perdoa, libera o perdão e Deus vai estar liberando a bênção dele na tua vida. E ore por ele também, né, pastor? Isso. Deus abençoá-lo. Perdoar e orar. Silas, síntese do tópico. O síntese do tópico diz o seguinte: Deus fez com que Jó intercedesse pelos seus amigos. Ali, pastor, houve quebrantamento geral. Jó está todo arrebentado, irmão. Espiritualmente. Geral. Porque, Silas, mais uma vez, meus irmãos, para termos essa atitude como Jó teve, temos que abrir o coração para o Espírito Santo. O fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, tem que estar no controle das nossas emoções, que se não estiver, jamais perdoaremos como Deus quer que nós perdoemos. Vamos lá, tópico terceiro para começar a terminar. Restauração de Jó. Então, já falamos que a restauração de Jó foi seguida de alguns passos. Foi. Primeiro passo, se humilhar perante Deus. Segundo passo, adorá-lo como o Senhor. Terceiro passo, perdoar. Mas vamos lá. 3.1. Lê para nós aí.
Restauração? Eles, ó, a restauração moral e espiritual. Isso. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. Isso. Como em destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não retribuição. Muito aqui bem. Um detalhe muito forte, pastor. Muito forte detalhe aqui. Você Isso. que vai falar depois. Não, inclusive no slide, nós colocamos de vermelho, Ciro. Aí, ó. Sim. Tá bem destacado de vermelho. Repete aí. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como a restauração e não retribuição. Ó, você sofreu agora, eu vou passar a mão na sua cabeça, vou te... Né? Não tem nada disso, não. Isso. Agora, não há uma teologia da retribuição no livro de Jó. Isso. Né? Onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. A mensagem de Jó é diametralmente oposta a esse princípio. Só um detalhe, Ciro. Então, como vocês estão vendo aí, meus irmãos, o slide em casa, observe aí, ó. Primeiro, nós grifamos de vermelho. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não retribuição. E aí, no último parágrafo do item 1, né, nós destacamos de azul. Silas, lê para nós. Diz o seguinte, assim, ó. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama e não porque estão envolvidos numa troca de favores em que prevalece uma barganha espiritual. Faça os comentários, Silas. Viu? Isso aí está bem claro de azul aí, viu, gente? Pastor, Sim. Aqui não existe a chamada lei da recompensa. Isso. Não é da lei da recompensa. Você foi bonzinho, então você vai ser, foi ser mal, então você vai. Não existe. É lógico que o pecado tem as suas consequências. Quem pratica o mal tem as suas consequências. Isso. Da mesma forma, quem pratica o bem também tem as suas consequências. Mas aqui não é essa questão. No caso de Jó não foi isso. Não foi isso, não, absolutamente não. Como diz aqui o livro, né? A restauração moral e espiritual de Jó não é porque ele se desviou da conduta moral, entrando pelo caminho da maldade, nada disso não. Ou porque ele se desviou da verdade, não. Porém, o sofrimento, doença, o abateu tanto na sua vivência pessoal, como na sua vivência espiritual. Então, o deixou abatido mesmo, pastor. Isso. Então, ele tinha que ser restaurado. Deus o restaurou, sabendo que ele estava mesmo em frangalhos, né? Então, veio o desalento, veio as queixas, veio as reclamações, veio as acusações, as suas defesas. Então, ele deixou ele mesmo abatido, tanto moral como espiritualmente. Agora, Deus exalta Jó. Deus colocou ele lá no alto para mostrar para os seus amigos. Olha, e para a multidão que não era só os amigos dele também, não. Isso. A vizinhança, o povo. Era uma forma de manifestar a glória de Deus, irmão. Silas, eu queria, nós vamos voltar ao slide ainda, que nós vimos anteriormente. É verdade. Queria que, muito bem, observe. Aí está na tela, meus irmãos, aí, ó. Eu quero insistir aí, ó. Está em azul. A lição moral e espiritual do livro é que Deus, olha o detalhe, Silas, abençoa os homens porque os homens são bons. É assim que está escrito? Absolutamente. O que está escrito lá? Porque os ama. Porque os ama. E não porque estou envolvido numa troca. De favores. O que isso nos ensina? A bênção de Deus na vida de Jó, a restauração da bênção de Deus na vida de Jó, a bênção material, familiar e etc., minha irmã, meu irmão, não foi porque Jó era bom, ou era algo diferenciado? Porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso. O sol dele nasce sobre todos. Se porventura alguém é próspero, é abençoado, não é porque alguém merece, não. Ninguém merece nada, não. Nós não merecemos nada, mas Deus é misericordioso. Né? E a forma de Deus mostrar para os conterrâneos, os familiares, os amigos de Jó, e trazer para nós lições, mostrando que foi a forma como ele teve foi que levar Jó a recuperar tudo, não é? Porque é a forma de dizer para todos nós, olha, Jó passou por tal luta, por tal sofrimento, foi íntegro, né? E agora eu quero mostrar para todos que quando o ser humano se apega à minha palavra, se submete aos meus preceitos, nada está perdido. Né? Aí eu quero fazer assim uma observação aqui nesse ponto. Minha irmã, meu irmão, conforte-se. Vamos nos confortar, minhas irmãs, meus irmãos, na história de Jó. O livro de Jó é um livro de conforto, de consolo,
É um livro que nós devamos buscar nele orientação. Por quê? Se as suas angústias são grandes, maiores ser-lhe-ão as consolações. De toda a provação que Jó passou, Jó saiu um homem melhor, uma pessoa mais espiritual. É isso que Deus quer de mim e de você. Deus permite as lutas, as batalhas, para que nós depois, né, ao darmos a volta por cima com a graça de Deus, nós sejamos melhores homens, melhores mulheres, melhores seres humanos, melhores cidadãos. Então, repito, conforte-se na história de Jó. Se as suas angústias são grandes, maiores ser-lhe-ão o quê? As consolações. É o que quer dizer o capítulo 42. De toda essa aprovação, Deus vai fazer com que saia um ser humano abençoado, vitorioso para a sua glória. Vamos lá? Só um detalhezinho assim, e nunca diga, Deus me abandonou, Não. Deus esqueceu de mim, né? Porque às vezes na tormenta, naquela angústia, né? Você fala, Deus não me ouve, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou e tal. Não fala isso. Ele nos bastidores ele está trabalhando. Mesmo no silêncio, né, pastor? Tem um salmo que diz que enquanto nós dormimos, ele está agindo, trabalhando por nós. Vamos lá. Agora passemos estamos no terceiro tópico, que é a restauração de Jó. Vimos, primeiro, a restauração espiritual, porque é sempre assim, viu, minhas irmãs e meus irmãos? Primeiro, Deus restaura o ser humano espiritualmente, porque primeiro devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça. E aí vem a segunda restauração, social e material. Em outras palavras, a restauração social e material de Jó foi consequência da primeira, a espiritual. Não é? Então vejamos, a restauração de Jó também aconteceu nas dimensões social e material. Isso está em Jó 42:11. As calamidades que sobrevieram sobre ele, especialmente suas feridas físicas e emocionais, o expulsaram do convívio social. Ele suportou sozinho o que pensava ser um julgamento de Deus. Esse foi o erro de Jó, pensava que era um julgamento de Deus. Mas, agora, todos veem a graça divina derramada de forma abundante sobre ele. Era, portanto, a hora de voltar ao convívio social e desfrutar de tudo o que o Senhor lhe deu, pois o Senhor, diz a Bíblia, Jó 42:10, acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Aí, minhas irmãs, meus irmãos, aí no slide, na tela, nós destacamos aí em vermelho, né? Quero que você fique bem, atente bem para o destaque aí que está em vermelho do slide. Tá aí, ó. A restauração que o Senhor Jesus faz na vida do ser humano leva em conta todas as dimensões da vida. Ele restaura, primeiro, a vida espiritual, segundo, a vida moral, terceiro, vida social e, por último, material. Trazendo o quê? Dignidade ao ser humano, ou ao homem, que teve por meio da graça divina a imagem de Deus restaurada. Vamos parar um pouquinho aqui. O Evangelho, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus é a mensagem que ela vem para restaurar o homem completo. Vem restaurar o homem no âmbito do espiritual, no âmbito emocional. Em outras palavras, o Evangelho restaura o homem no seu espírito, na sua alma e também no seu biológico. A restauração, ela, através do Evangelho, ela atinge todas as dimensões. Mas uma coisa temos que entender, viu, meus irmãos? Tudo começa pelo espiritual, né, Silas? Sim, pastor, é verdade. Aqui, pastor, na realidade, diga-se de passagem aqui, que a restauração de Jó não foi uma recompensa, um privilégio. Não foi recompensa. Isso aí foi ato da misericórdia, do amor de Deus. Mas a graça, o amor de Deus, né, se manifestando para Jó. Agora, restaurado, volta ao convívio social, com a sua família, com os amigos, com os vizinhos, vem os bens sociais, né, as consequências. Mas o pontapé inicial é o quê? A parte espiritual. A parte espiritual. Porque
A parte espiritual é o seguinte, Deus interessa pela salvação do homem, pastor. Isso. A primeira coisa é a maior riqueza. Sila, me dá a restauração uma parte espiritual. aí. Sila, irmãs e irmãos, aqui talvez seja até duro demais. Deus não está preocupado em te dar casa nova, Não. carro novo. Deus não está preocupado em te dar o melhor emprego do mundo. Deus não está preocupado em querer fazer você milionário, não. Isso para Deus não tem nenhum valor. Deus está preocupado com a tua alma. Isso. Está preocupado com a tua vida espiritual. É verdade. Está preocupado com o teu futuro espiritual. Como disse Jesus, busque primeiro o reino dos céus. As demais coisas... As outras coisas materiais, efêmeras, vai vir, porque Deus cuida dos seus. Sim, Sila, é verdade. Então, pastor, Jó foi restaurado totalmente. Totalmente. Olha, totalmente. Da área espiritual, da área material, a saúde. Área espiritual. Acho que não tem mais nem doença. Área espiritual, área emocional, área social, área econômica. Material, por último. Área física. Tudo. Tudo. A vida social dele, certamente ganhou mais amigos, mais pessoas, mais respeito, né? Respeito. Ele tinha perdido o respeito, coitado. Ele tinha perdido toda a sua dignidade ali. Toda a sua dignidade. Mas Deus o restaurou totalmente. Tudo, 100%. Agora um detalhe. Aliás, em dobro. Em dobro. Agora uma coisa certa, Silvia, veja bem, é interessante notar que isso não quer dizer que Jó, a partir de então, não passou a ter problemas. Problemas ser humano acontece. Problemas existem. Uma coisa é certa, viu, meus irmãos? Eu quero deixar bem claro aqui para muitos cristãos e crentes. Tem crente que pensa, né, que só existe tal ou tal problema. Ei, a vida é uma batalha contínua. Cada dia você está vencendo um conflito, vencendo um problema, vencendo uma luta, é de grau em grau, é de glória em glória, pois as batalhas vencidas, as lutas superadas, servem de norte, serve de orientação, de manual para você vencer as próximas. E está sempre próximo de Deus também. Isso, né? O segredo é perto de Deus. Ciro, eu quero fazer uma observação aqui, Ciro. Vamos lá. Não é para fechar esse ponto, né? Minha irmã, meu irmão, não importa, escute, o que Deus permita que aconteça em nossa vida. Vou repetir, não importa o que Deus permita que aconteça com a minha, com a sua, com a nossa vida. Sempre existe um depois. No caso de Jó, não foi diferente. Deus provou, ele sofreu, mas ele não desistiu de Deus, e por isso Deus, deu a ele um final abençoado. Então vamos lá. Não importa o que Deus permite que aconteça em nossa vida, sempre existe o seu depois. É Ele, Deus, escute, quem escreve o último capítulo da nossa história e que coloca o último ponto. É Deus. Se você está passando por luta, por dificuldade, não desista de Deus. Não desista de Jesus. Eu sei que não é fácil. Nós somos humanos. Tem hora como Jó fez. Nós reclamamos, nós ficamos inquietos. Mas não esqueça de que Deus está no controle da história. Escute. Em Oséias, capítulo 6... capítulo 6, versículo 1 diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Eu vou repetir, em Oséias 6:1, a palavra de Deus para mim e para você, nesse apagar das luzes do ano 2020, anos difíceis, anos problemáticos, ano em que, infelizmente, muitos heróis tombaram. Muitos foram afetados em todas as áreas, emocional, espiritual, sentimental, material. Muitos estão fragilizados e muitos estão preocupados. O que será 2021? Eu digo para você, receba essa palavra que está em Oséias 6:1. Diz Deus: vinde e torne-se para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Amém. Fez a ferida e Ele mesmo a ligará. Amém? Davi, no Salmo 35, disse: a ira de Deus dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro
pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. 2020, batalha, luta. A vitória virá em nome de Jesus. Síntese do tópico, Silas, por favor. A síntese fala, a restauração de Jó se deu nas esferas moral, espiritual, social, né, e material. Foi total, né? Foi total. Muito bem, Silas, estamos chegando ao término. Vamos para a conclusão da nossa lição. Silas, você pode ler para nós a conclusão? A conclusão diz o seguinte: chegamos ao final de mais um trimestre. Isso. Aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos, nem sempre os justos são recompensados. Isso. Mas Deus julga os perversos e abençoa os justos, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Todavia, isso não é tudo. Só um detalhe, Silas. Aí na tela, meus irmãos, está destacado em vermelho. Continue, Silas. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que Ele opere. Assim podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. Ele deseja demonstrar ao seu adversário, o diabo, que os homens podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca. Jó provou que o diabo estava errado e que Deus esteve sempre certo. Aqui voltamos quase ao princípio da lição, né, pastor? Isso. Quando houve esse primeiro embate. O porquê do sofrimento de Jó. Porquê do Jó. Sila, eu quero concluir a minha fala nesta última lição do trimestre, hoje, dia 27/12, último domingo do ano de 2020. Quero dirigir-me às irmãs, aos irmãos, a todos, né, Silas, que durante esse trimestre ficaram conectados conosco, assistindo, participando, e com certeza foram impactados, como eu e Silas, nós fomos impactados com a lição. Eu quero concluir as minhas palavras dizendo o seguinte: escute, o livro de Jó, minhas irmãs e meus irmãos, transmite-nos uma mensagem de alento em meio ao maior e mais intenso sofrimento. Quero aqui parabenizar a CPAD, porque esse livro, essas 3 lições, Silas, veio exatamente no momento ímpar, diferenciado da história, onde nunca as incertezas foram tão assim enfatizadas. Então, o livro de Jó, repito, transmite-nos uma mensagem de alento, mesmo em meio ao maior e mais intenso sofrimento. Mesmo que não se saiba, minhas irmãs e meus irmãos, quando o sofrimento acabará, fica a mensagem que o Senhor transformará nossas feridas em louvor e em bênçãos. Deus, minhas irmãs e meus irmãos, não nos prometeu neste mundo que teríamos uma vida livre de sofrimento. Ele disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. Nem tampouco ele disse que conheceríamos todos os seus segredos. Entretanto, Deus prometeu-nos a sua graça. Na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, Deus diz: a minha graça te basta. Portanto, eu, como professor da IBD, desejo a todos, irmãos, irmãs, a todos, que o ano 2021 seja um ano repleto das bênçãos de Deus em todas as áreas de suas vidas. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Silas, é com você. Bem, meus irmãos, chegamos mais um final de uma lição, mas eu quero dizer, as razões de Deus para atuar no ser humano foge das razões do homem, foge da matemática do homem. Isso. É totalmente diferente. Ninguém pelas suas obras, meus irmãos, se justifica diante de Deus. É verdade, pastor? Diante de Deus. Do mesmo modo, Deus não condena ou induz ninguém ao erro para puni-lo. Você puniu, então. Todavia, a maldade traz as suas consequências, né? Mas o amor e a graça de Deus querem sempre restaurar o homem e voltar à comunhão com Ele. Então, portanto, eu desejo, já finalizando essa lição, aos nossos amados irmãos e amigos, um feliz ano novo
para todos os irmãos, né? Que Deus abençoe nesse ano que vem. Aquilo que você não conseguiu neste ano, continua persistindo. Deus ouve as orações. No tempo certo, Ele vai atender as suas orações. E vamos reclamar menos, né, pastor? Vamos reclamar menos. Eu sei que a dificuldade aparece. Esse ano nós passamos por grandes lutas, mas graças a Deus estamos aqui na presença de Deus. Ebenezer, Deus está com você no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, está com você na sua dificuldade, na sua aflição, na sua doença. Deus está com você, lembre-se disso. Então eu quero desejar a vocês tudo isso que o irmão acrescentar que o pastor Exídio falou, né? Então vamos para o ano que vem, para a próxima lição. Próxima lição, e a próxima lição vai tratar sobre o que, Silas? Pastor, a próxima lição, não sei se diz aqui o seguinte, a próxima lição. O verdadeiro Pentecoste. Já estão havendo as lições. Isso. Irmãos, olha o seguinte, olha. Um crente avivado produz uma igreja avivada. Uma igreja avivada, irmão, ela é poderosa, ela é operosa, ela consegue impactar o mundo, essa igreja poderosa, avivada. Então, no ano que vem, agora, na próxima lição, nós estaremos estudando o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nós vamos estudar com detalhe a pessoa do Espírito Santo. Silas, em detalhe, viu, meus irmãos, são 13 lições riquíssimas. São. Tudo sobre o Espírito Santo. A primeira lição vai falar sobre quem é o Espírito Santo. Isso, vai conhecer. Vai descrever, conforme a teologia professada na Assembleia de Deus, na sua confissão de fé. Tá bom? É importante dizer bem o seguinte, que a lição vai discorrer sobre a pessoa do Espírito Santo, a paracletologia, a pneumatologia, como queira, né, dentro da visão teológica da Assembleia de Deus do Brasil. E é interessante que tem uma breve vinheta, né, Silas, que vai nos trazer mais informações. Vamos agora, meus irmãos e minhas irmãs, ouvir essa vinheta, onde você vai ter mais informações sobre a bênção que será as lições do próximo trimestre. Podemos, Silas? Podemos, vamos lá, encerramos. Revistas de Escola Dominical da CPAD do primeiro trimestre de 2021. Lições bíblicas de adultos com o tema O Verdadeiro Pentecostalismo. Estudaremos pontos da doutrina pentecostal que nos identificam como um movimento poderoso do Espírito Santo. Prepare-se para uma imersão sobre a atualidade dos dons espirituais, comentada pelo pastor Ezequias Soares, autor de diversos livros, graduado em letras, mestre em ciência da religião, professor de hebraico, grego e apologia cristã. Entenda mais sobre a pessoa e atuação do Espírito Santo, o compromisso com a palavra de Deus, o batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons, os frutos do Espírito, o poder para curar e muito mais. O mover do Espírito gera uma marca profunda em cada um de nós. Esta é nossa identidade. Este é o legado dos céus para todo cristão. Sejamos revestidos deste santo poder para anunciar o reino de Deus. Ligue agora, 0800 021 7373. A ligação é gratuita. Ou acesse nossa loja virtual, cpad.com.br. A venda em todas as lojas da CPAD e na livraria mais próxima de você. CPAD, a editora da Escola Dominical. Não temas, é hora de virar a página. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, vimos aí essa pequena vinheta sobre a CPAD. Começamos agora a partir para os finalmente. Vamos orar pelos irmãos que estão enfermos, vamos orar pelos que fizeram aniversário, né? E, evidentemente, estaremos abençoando a todos. Oremos. Pai querido, apresentamos a todos os irmãos que fizeram aniversário, Pai, nesta semana e no dia de hoje estão fazendo. Abençoa com saúde física, emocional, espiritual, guarda, livra. Também oramos pelos que estão enfermos nos hospitais, em seus lares, que estão acometidos pela Covid. Deus entra com providência, vai repreendendo todo o mal. É no nome de Jesus que nós te pedimos agora e sempre. Não esqueçam, hoje à noite é o último culto do ano de 2020. Venha, ou se não puder vir, acesse a DEB Online, e você vai receber uma palavra de Deus para edificação e consolação. A graça do Senhor Jesus Cristo,
O amor de Deus, nosso Pai, a comunhão gostosa do Espírito Santo, seja com todos, hoje e sempre. Amém. Amém. A Debe? Há 60 anos, conservando a chama pentecostal. E a vitória é? Nossa, pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todas. Olha, no ano que vem nós vamos ter outro tema, viu, irmão? Outro tema impactante. Amém. Deus abençoe.